Estatuto Social da Associação dos Surdos de Campinas, São Paulo. Capítulo 1. Denominação, sede, finalidade e duração. Artigo 1º. A Associação dos Surdos de Campinas, São Paulo, neste estatuto, designada simplesmente pela sigla ASSUCAMP, inscrita no CNPJ número 48.641-815/86, fundada em 26 de janeiro de 1962, com sede à Rua Lino Guedes, 225, Sala 1, bairro Jardim Paulistano, Campinas, São Paulo. CEP 130-26-370, município de Campinas, Estado de São Paulo. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, organização de sociedade civil constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, de números ilimitados de associados, surdos e ouvintes de ambos os sexos, sem distinção de cor, orientação sexual, nacionalidade, profissão, condição social, deficiência, credo político ou religioso. Parágrafo único. A ASSUCAMP é uma associação de assistência social e tem por finalidade aglutinar forças e representar as aspirações das pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira e seus familiares, promovendo ações de prevenção, orientação, reabilitação dessas pessoas, oferecendo suporte para seus familiares e para os profissionais que trabalham na área da saúde, educação e afins, bem como finalidade educacional, recreativa, social, cultural e desportiva, e não possuirá finalidade econômica nem lucrativa. Artigo 2º. São finalidades da ASSUCAMP. No desenvolvimento de suas atividades, a ASSUCAMP observará os princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, visando especificamente os seguintes objetos. 1. Dedicar forças para prevenir, reabilitar as pessoas surdas com deficiência auditiva ou surdo-cegueiro, pugnando ainda para integrá-los no mercado de trabalho e na sociedade. 2. Promover a interação de seus associados através de manifestações e eventos de caráter social, cultural, recreativo e de competições esportivas. 3. Auxiliar e promover o desenvolvimento da educação e cultura das pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira. 4. Promover o amparo social de seus associados surdos com deficiência auditiva ou surdo-cegueira carentes. 5. Promover o aperfeiçoamento de seus associados surdos com deficiência auditiva ou surdo-cegueira, familiares, tradutores e intérpretes de Libras em língua portuguesa e professores, através de cursos, conferências, festividades, encontros, entre outros. 6. Estabelecer convênios e manter o intercâmbio com profissionais e entidades equivalentes. 7. Atuar perante o poder público em todas as suas esferas, entidades derivadas e ainda com setores da sociedade, do comércio e da indústria, visando promover o interesse para os problemas atinentes às pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira, com o propósito de contribuir para a redução da discriminação e também para a integração dos mesmos no mercado de trabalho e na comunidade em geral. 8. Atender e orientar pais e responsáveis quanto às perspectivas, possibilidades, problemas de relacionamento social e familiar com as pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira, apresentando alternativas para seu atendimento e orientando ainda, quando necessário, para que os mesmos façam uso das medidas legais para sua defesa e proteção. 9. Participar de movimentos reivindicatórios para a melhoria da qualidade do atendimento educacional, médico e social, visando a busca pela garantia dos direitos das pessoas surdas, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira. 10. Dedicar forças para reduzir a discriminação e promover a acessibilidade, quebrando as barreiras de comunicação impostas pela sociedade
nas repartições públicas e privadas. Parágrafo 1º. No desenvolvimento dos objetivos previstos no caput deste artigo, a Asucamp oferecerá 1. Cursos de Libras. 2. Cursos de Língua Portuguesa como Segunda Língua, L2. 3. Cursos, oficinas de Informática. 4. Cursos, oficinas de Língua Estrangeira para surdos. 5. Serviços de orientação, assessoria, consultoria e palestras para empresas e instituições de ensino. 6. Serviços de tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa, em repartições públicas e privadas. 7. Cursos de formação e capacitação de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa e guias intérpretes. 8. Outros cursos, oficinas e serviços não especificados. 9. Comercializar acessórios de moda e artigos de produção própria e souvenirs. 10. Prestar serviços destinados à manutenção, divulgação e informação desta associação. Parágrafo 2º. Todo o produto resultado da comercialização realizada pela associação será revertido integralmente para a realização de seus objetivos sociais. Artigo 3º dos compromissos da Asucamp. A Asucamp se dedicará às suas atividades através de seus administradores e associados e adotará práticas de gestão administrativa suficientes a coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão integralmente aplicadas em território nacional, na consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais. Parágrafo 1º. No desenvolvimento de suas atividades, a Asucamp promoverá o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, religião, deficiência e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e pagos. Capítulo 2. A Assembleia Geral. Artigo 4. Da Assembleia Geral. A Assembleia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano da Asucamp e será constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á ordinariamente e preferencialmente na primeira quinzena de fevereiro para deliberar sobre o relatório anual da diretoria executiva e extraordinariamente, quando devidamente convocada, constituirá em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos previstos neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas: 1. Fiscalizar os membros da Asucamp na consecução de seus objetivos. 2. Eleger e destituir os administradores. 3. Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas. 4. Estabelecer o valor das mensalidades dos associados. 5. Deliberar quanto à compra e venda de imóveis da Asucamp. 6. Aprovar o regimento interno que disciplinará os vários setores de atividades da Asucamp. 7. Alterar, no todo ou em parte, o presente Estatuto Social. 8. Deliberar quanto à dissolução da Asucamp. 9. Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bem como sobre os casos omissos no presente Estatuto. Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais poderão ser ordinárias ou extraordinárias e serão convocadas pelo Presidente ou por 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários, mediante edital publicado na página eletrônica e redes sociais oficiais da Asucamp, com antecedência mínima de 5 dias de sua realização, onde constará local, dia, mês,
ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia e o nome de quem a convocou. Parágrafo 2º. Quando a Assembleia Geral for solicitada pelos associados, esses deverão encaminhar uma notificação extrajudicial ao presidente, que deverá convocá-lo no prazo de 3 dias, contados da data de entrega do requerimento. Se o presidente não convocar a Assembleia, aqueles que deliberam por sua realização farão a convocação. Parágrafo 3º. Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que envolvam eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto à aplicação de penalidades. Parágrafo 4º. A Assembleia poderá ser realizada por videoconferência quando por motivo justo não for possível a sua realização presencial. Neste caso, deverá ser informado no edital de convocação tal informação, bem como qual plataforma digital será utilizada, devendo ainda ser garantido o uso gratuito da plataforma escolhida. Capítulo 3. Definição, direitos e deveres dos associados. Artigo 5. Dos associados. Os associados serão divididos nas seguintes categorias: 1. Associados fundadores, os que ajudaram na fundação da SUCAMP e que deverão constar na página eletrônica oficial da associação. 2. Associados beneméritos, os que contribuem com donativos, doações ou com atitudes significativas e relevantes em defesa da comunidade surda e da SUCAMP, que, a juízo da diretoria executiva e conselho fiscal, haja contribuído de maneira substancial à entidade, podendo ser concedido, então, o título benemérito de forma vitalícia, nos casos especiais e personalidade física ou jurídica. 3. Associados contribuintes, as pessoas físicas ou jurídicas que contribuem mensalmente com a quantia fixada pela Assembleia Geral. 4. Associados beneficiários, os que recebem gratuitamente os benefícios alcançados pela entidade, junto aos associados contribuintes, órgãos públicos e privados. Parágrafo 1º. A admissão do associado benemérito dar-se através de análise de relevância da ação dos possíveis associados beneméritos e, posterior, votação de seus respectivos nomes em reunião de diretoria executiva e do Conselho Fiscal, por votação simples de 50%, mais um. Parágrafo 2º. Os tipos de associados contribuintes são: a. Associado contribuinte diferenciado, surdatletas, pessoas desempregadas, aposentadas ou que recebem outros benefícios do governo, que contribuem individualmente com quantia fixada pela Assembleia Geral. B. Associado contribuinte individual, pessoas que contribuem individualmente com a quantia mensal fixada pela Assembleia Geral. C. Associado contribuinte família de 2 pessoas, casais, cônjuges ou 2 pessoas da mesma família que contribuem de forma compartilhada com a quantia mensal fixada pela Assembleia Geral. D. Associado contribuinte família de 3 pessoas, 3 pessoas da mesma família que contribuem de forma compartilhada com a quantia mensal fixada pela Assembleia Geral. E. Associado contribuinte família de 4 pessoas, 4 pessoas da mesma família que contribuem de forma compartilhada com a quantia mensal fixada pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Os tipos de associados beneficiados são: a. Associado em situação vulnerável, pessoas que recebem donativos e outros auxílios por parte da associação por elas obtidos. B. Associado infanto-juvenil, crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses, cuja pais demonstram interesse e autorizam a inscrição dos filhos no quadro de associados. Artigo 6º. Da admissão do associado. Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 anos ou menores de 18 anos legalmente autorizadas da cidade de Campinas e demais cidades do estado de São Paulo, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, orientação sexual, raça, cor, deficiência ou crença religiosa. E para seu ingresso, o interessado ou seu responsável legal
deverá preencher ficha de inscrição, que a submeterá à diretoria executiva. E, uma vez aprovada, terá seu nome imediatamente lançado na planilha de associados, com indicação do seu número de matrícula e categoria a qual pertence, devendo o interessado. 1. Apresentar a cédula de identidade, no caso de menor de 18 anos, autorização dos pais ou de seu responsável legal. 2. Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos. 3. Caso seja associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas. Artigo 7. São deveres dos associados. 1. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. 2. Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral. 3. Zelar pelo bom nome da SUCAMP. 4. Defender o patrimônio e os interesses da SUCAMP. 5. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno. 6. Comparecer por ocasião das eleições. 7. Votar por ocasião das eleições. 8. Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da SUCAMP, para que a Assembleia Geral tome providências. Parágrafo único. É dever do associado, contribuinte, honrar pontualmente com as contribuições associativas. Artigo 8. São direitos dos associados. São direitos dos associados quites com as suas obrigações sociais. 1. Votar e ser votado para qualquer cargo da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal, de forma prevista neste Estatuto, sendo que poderão votar e ser votados todos os tipos de associados, exceto o associado beneficiário, infanto-juvenil. Os associados contribuintes deverão estar em dia com as suas contribuições por pelo menos 3 meses que antecedem a Assembleia. 2. Usufruir dos benefícios oferecidos pela SUCAMP, na forma prevista neste Estatuto. 3. Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da diretoria ou do Conselho Fiscal. Parágrafo único. Os associados que, por alguma razão, não puderem comparecer à Assembleia poderão indicar um representante para votar em seu nome, por meio de procuração simples assinada. Artigo 9. Da demissão do associado. É direito do associado demitir-se de quadro social, quando julgar necessário, registrando seu pedido junto à Secretaria da SUCAMP, desde que não esteja em débito com suas obrigações associativas. Artigo 10. Da exclusão do associado. A perda de qualidade de associado será determinada pela diretoria executiva, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito de ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de 1. Violação do Estatuto Social. 2. Difamação da SUCAMP devidamente comprovada de seus membros e de seus associados. 3. Atividades contrárias às decisões das Assembleias Gerais. 4. Conduta duvidosa mediante a prática de atos ilícitos ou imorais devidamente comprovados. 5. Falta de pagamento por parte dos associados contribuintes de 3 parcelas consecutivas das contribuições associativas. Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial por escrito e em vídeo acessível para o caso do associado surdo com deficiência auditiva ou surdo-cegueira, para que apresente sua defesa prévia, por escrito, com firma reconhecida, podendo o documento escrito ser acompanhado de vídeo, no prazo de 20 dias a contar do recebimento da comunicação. Parágrafo 2º. Após o decurso do prazo, descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da diretoria executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes. Parágrafo 3º. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso por escrito, com firma reconhecida, podendo o documento escrito ser acompanhado de vídeo, por parte do associado excluído. A Assembleia Geral, o qual deverá o prazo de 30 dias contados
da decisão de sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar-se a intenção de ver a decisão da diretoria executiva ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for. Parágrafo 5º. O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido a qualquer tempo, mediante retomada de pagamento. Artigo 11. Da aplicação das penas. As penas serão aplicadas pela diretoria executiva e poderão constituir-se em 1. Advertência por escrito enviada pelos correios ou e-mail com devido aviso de recebimento e em vídeo acessível para o associado surdo, com deficiência auditiva ou surdo-cegueira, com o mesmo conteúdo do texto escrito. 2. Suspensão de 30 dias até 1 ano. 3. Exclusão do quadro social. Parágrafo único. Após a exclusão do associado, este só poderá ser readmitido se a Assembleia aceitar por maioria simples dos votos, exceto se a exclusão for por falta de pagamento. Capítulo 4. Os órgãos administrativos da instituição e suas responsabilidades. Artigo 12. Dos órgãos administrativos da instituição. São órgãos da SUCAMP: 1. Diretoria Executiva. 2. Conselho Fiscal. Artigo 13. Da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva da SUCAMP será constituída por 6 membros, os quais ocuparão os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros. A diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros. Artigo 14. Compete à diretoria executiva dirigir a SUCAMP de acordo com o presente estatuto e administrar o patrimônio social. 2. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembleia Geral. 3. Promover e incentivar a criação de comissões com a função de desenvolver cursos profissionalizantes e atividades culturais, esportivas, bem como auxiliar no desenvolvimento de tarefas de interesse da associação e da comunidade surda. 4. Representar e defender os interesses de seus associados. 5. Elaborar o orçamento anual. 6. Apresentar à Assembleia Geral, na reunião anual, o relatório de sua gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior. 7. Admitir pedido de inscrição de associados. 8. Acatar pedido de demissão voluntária de associados. Parágrafo único. As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria simples de votos, defendendo estar presentes na reunião ordinária mensal, a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Artigo 15. Compete ao presidente: 1. Representar a SUCAMP, ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário. 2. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. 3. Convocar e presidir as assembleias ordinárias e extraordinárias. 4. Juntamente com o tesoureiro, abrir e manter contas bancárias, assinar cheques e documentos bancários e contábeis. 5. Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, apresentando-o à Assembleia Geral ordinária. 6. Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los. 7. Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, de saúde e outros que julgar necessários ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis. Parágrafo 1º. Compete ao vice-presidente auxiliar o presidente no desempenho de suas funções, substituindo-o legalmente em suas faltas
faltas e impedimentos, inclusive poder convocar assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, na falta ou ausência definitiva do presidente, assumindo o cargo em caso de renúncia ou vacância. Parágrafo 2º. Em caso de renúncia ou vacância do presidente, deverá a diretoria executiva reunir-se em reunião ordinária e votar entre seus membros, primeiro o segundo secretário, primeiro o segundo tesoureiro, que assumirá o cargo de vice-presidência. Os votos serão computados por maioria absoluta, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. O membro da diretoria eleito passará a acumular 2 funções. Artigo 16. Compete ao primeiro secretário: 1. Secretariar as reuniões da diretoria executiva e da Assembleia Geral e redigir e manter em dia transcrição das atas das Assembleias Gerais e das reuniões da diretoria executiva. 2. Redigir ofícios, correspondências e outros documentos da SUCAMP. 3. Manter e ter sob sua guarda o arquivo da SUCAMP. 4. Dirigir e supervisionar todo o trabalho da Secretaria. 5. Auxiliar o presidente em todas as suas atividades, quando designado. Parágrafo único. Compete ao segundo secretário auxiliar o primeiro secretário no desempenho de suas funções, substituindo o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos e assumindo o cargo em caso de renúncia ou vacância. Artigo 17. Compete ao primeiro tesoureiro: 1. Manter em estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente, os valores da SUCAMP, podendo aplicá-los ouvida a diretoria executiva. 2. Assinar em conjunto com o presidente os cheques e demais documentos bancários e contábeis. 3. Efetuar os pagamentos autorizados e recebimentos devidos à SUCAMP. 4. Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade. 5. Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual. 6. Elaborar anualmente a relação dos bens da SUCAMP, apresentando-a quando solicitado à Assembleia Geral. Parágrafo 1º. Compete ao segundo tesoureiro auxiliar o primeiro tesoureiro no desempenho de suas funções, substituindo o primeiro tesoureiro em suas faltas e impedimentos, e assumindo o cargo em caso de renúncia ou vacância. Artigo 18. Do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares e por até 3 suplentes e tem objetivo indelegável fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da diretoria executiva da SUCAMP, com as seguintes atribuições: 1. Examinar os livros de escrituração contábeis da SUCAMP. 2. Opinar e dar pareceres sobre os balanços e relatórios financeiro e contábil, submetendo-os à Assembleia Geral ordinária ou extraordinária. 3. Requisitar ao primeiro tesoureiro, a qualquer tempo, a documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela SUCAMP. 4. Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes. 5. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. Parágrafo único. O Conselho Fiscal reunir-se ordinariamente uma vez por ano, na primeira quinzena de fevereiro e antes da Assembleia Geral Ordinária, em sua maioria absoluta e extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente da SUCAMP ou pela maioria simples de seus membros. Capítulo 5. Mandato, remuneração e responsabilidades. Artigo 19. Do mandato. As eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal realizar-se-ão conjuntamente de 2 em 2 anos, por chapa completa de candidatos apresentada à Assembleia Geral, podendo seus membros serem reeleitos. Parágrafo único. Em caso de empate na votação das chapas, será utilizado como critérios de desempate a seguinte ordem: A. Chapa que tiver maior número de votos de associados contribuintes. B. Chapa que tiver maior número de votos de associados beneméritos. C. Chapa que tiver maior número de votos de associados beneficiados. Artigo 20. Da perda do mandato.
A perda da qualidade de membro da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida no procedimento disciplinar, quando ficar comprovado 1. Malversação ou dilapidação do patrimônio social. 2. Grave violação deste estatuto. 3. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 13 reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência à Secretaria da SUCAMP. 4. Aceitação do cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na SUCAMP. Parágrafo 1º. Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado através de notificação extrajudicial, por escrito e por mídia acessível, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia da diretoria executiva, por escrito, com firma reconhecida, podendo o documento escrito ser acompanhado de vídeo, no prazo de 20 dias, contados do recebimento da comunicação. Parágrafo 2º. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados contribuintes, em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados, e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa. Artigo 21. Da renúncia ou vacância. Em caso de renúncia ou vacância de qualquer membro da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal, o cargo será preenchido pelo seu respectivo substituto ou suplente. Parágrafo 1º. O pedido de renúncia se dará por escrito ou vídeo, devendo ser protocolado na Secretaria da SUCAMP, registrado em ata de reunião da diretoria executiva, e a vacância será suprida por seu imediato substituto ou suplente. Parágrafo 2º. Ocorrendo renúncia coletiva da diretoria e Conselho Fiscal, o presidente renunciante, qualquer membro da diretoria executiva ou, no último caso, qualquer dos associados, poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composta por 5 membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo de 60 dias, contados da data de realização da referida Assembleia. Os diretores e conselheiros eleitos nessas condições complementarão o mandato dos renunciantes. Parágrafo 3º. Havendo vacância simultânea dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, será composta a comissão provisória, que terá poderes para realizar novas eleições. Artigo 22. Da remuneração. Os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal não receberão nenhum tipo de remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas da SUCAMP. Artigo 23. Da responsabilidade dos membros. Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da diretoria executiva e Conselho Fiscal, não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos e obrigações sociais da SUCAMP. Capítulo 6. Patrimônio. Artigo 24. Do patrimônio social. O patrimônio da SUCAMP será constituído e mantido por 1. Contribuições mensais dos associados contribuintes. 2. Doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos e suas possíveis rendas, e ainda pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas e outros eventos, desde que revertidos totalmente em benefício da SUCAMP. 3. Aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos. 4. Rendas provenientes de comercialização de produtos, bem como cursos, palestras, oficinas, eventos e serviços oferecidos a pessoas físicas e jurídicas. 5. Bens móveis, imóveis, veículos, ações,
apólice de dívida pública, auxílios e donativos em dinheiro. 6. Verbas oriundas do poder público municipal, estadual ou federal. Parágrafo 1º. Para a consecução das metas e objetivos estabelecidos neste Estatuto Social, a SUCAMP poderá solicitar receber quaisquer auxílios, doações ou subversões de órgãos oficiais ou de particulares, de entidades públicas de âmbito municipal, estadual e federal, arrecadar contribuição de seus associados, utilizando, quando possível, a promoção de arrecadação junto ao comércio e à indústria e reverterá toda a arrecadação recebida ao seu fundo de reserva ou composição do patrimônio. Parágrafo 2º. Poderá ainda a SUCAMP estabelecer convênio e receber auxílio financeiro de entidades nacionais e internacionais, inclusive estabelecer intercâmbios com as mesmas para assegurar o cumprimento dos objetivos propostos por este Estatuto Social. Artigo 25. Da venda. Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados mediante prévia autorização de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do patrimônio social da SUCAMP. Artigo 26. Da reforma estatutária. O presente Estatuto Social poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto, concorde de 50% mais um dos presentes, sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada meia hora após a primeira, com qualquer número de associados. Capítulo 8. Dissolução, exercício e disposições gerais. Artigo 27. Da dissolução. A SUCAMP poderá ser dissolvida a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade de sua sobrevivência face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos sociais ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias, ou ainda por carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto, concorde 50% mais um dos presentes, sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada meia hora após a primeira, com qualquer número de associados. Parágrafo único. Em caso de dissolução social da SUCAMP, liquidado o passivo, os bens remanescentes serão destinados para outra entidade assistencial, como gênero, com personalidade jurídica comprovada, sede e atividade preponderante nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes. Artigo 28. O exercício social. O exercício social iniciará em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com as disposições legais. Parágrafo único. As responsabilidades da atual diretoria cessam apenas depois de efetivado o registro em cartório da ata de eleição dos novos dirigentes. Artigo 29. Das disposições gerais. A SUCAMP não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer título para dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo suas rendas serem aplicadas exclusivamente no território nacional. Parágrafo único. A SUCAMP adotará as práticas contábeis versadas em legislação que garantam a exatidão e transparência e manterá a escrituração de suas receitas e despesas nas formalidades
revestidas pelos princípios fundamentais da contabilidade e nas suas prestações de contas, observados pelas normas brasileiras de contabilidade. Artigo 30. Das omissões. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela diretoria executiva, ad referendo da Assembleia Geral. Capítulo 9. Disposições transitórias. Artigo 31. O presente Estatuto Social será devidamente registrado no competente cartório de registro civil de pessoas jurídicas de Campinas e entrará em vigor na data de sua aprovação. Campinas, 19 de fevereiro de 2022. Mônica Amaral Azevedo, presidente da Associação de Surdos de Campinas, Campinas, São Paulo. Vinícius Augustus Fernandes Rosa Cascone, OAB SP 248-32